Como reduzir a violência dentro das escolas? Como disseminar valores como tolerância, solidariedade e compaixão no ambiente escolar, de forma a promover uma verdadeira mudança nos comportamentos, nas relações e no ambiente dentro e fora da sala de aula? É sobre isso que vamos conversar hoje na entrevista do Educação em Rede. O professor João Roberto Araújo é fundador e orientador do sistema de ensino A Liga pela Paz. E ele vai nos explicar como essa nova estratégia pedagógica vai ser implementada em cerca de 250 escolas da Rede Municipal de Ensino Carioca. O Educação em Rede está começando. A escola é, depois da família, a instituição mais importante na vida da criança e do jovem. Por isso, seu papel na formação social, psicológica e humana é tão primordial. Vem crescendo a preocupação de fazer a escola, com o apoio da família, reforçar sua atuação na redução da violência. Foi isso que levou a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro a desenvolver uma proposta de cultura pela paz através da educação emocional e social com o apoio da tecnologia. As escolas vão receber formação para os professores e monitores, além de material de apoio pedagógico específico. Quem nos traz essa proposta é o professor João Roberto Araújo, mestre em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo e um estudioso no assunto. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Muito obrigado, estou muito feliz e honrado por estar aqui falando aos telespectadores da Multirio e particularmente aos educadores em geral. Professor, o conceito da paz pode ser ensinado? Sem dúvida, há um equívoco na cultura quando imaginamos que a paz é algo que possa cair do céu naturalmente. Para aprender inglês, precisamos estudar inglês, é preciso de um método, é preciso de um esforço, de uma atenção focada para aprender todos os conteúdos da lógica matemática, linguística, memória. Nós precisamos de um esforço de ensino e aprendizagem, não é? Por mais religioso que sejamos, nós não vamos ao nosso templo pedir: meu Deus, me faça falar inglês, me faça aprender matemática. Naturalmente, com o nosso sentimento religioso, Deus nos protege de todas as formas, mas precisamos de um esforço específico, não é? Então, para aprender a paz, é preciso ensinar a paz. A paz é um processo de aprendizagem e ela precisa ser ensinada com todos os recursos que nós usamos para ensinar os outros conteúdos da matriz curricular, de forma que não há nenhuma dúvida que a paz é um processo de aprendizagem e precisa ser oferecido para as crianças desde cedo. E é mesmo função da escola falar da cultura da paz? Sem dúvida, a nossa escola, por razões da nossa cultura, aí existe uma reflexão importante que nós precisaríamos fazer, mas a escola é fortemente racional. Nós precisamos de uma escola que consiga harmonizar essa dimensão racional com a dimensão emocional. As emoções são muito importantes na nossa vida. Todos nós sabemos disso. Não é? A nossa qualidade de vida, essa busca que todos temos de ser mais felizes, de estarmos melhor na vida, é absolutamente fundamental. É muito importante os conhecimentos matemáticos, a memória, mas é igualmente importante, pelo menos, as informações e o conhecimento que nos trazem a possibilidade de estar em paz. E educar para as emoções, para nós, é sinônimo de educar para a paz. E o que é educar pela emoção? Educar para as emoções é conversar com as pessoas, no nosso caso, com as crianças, com os nossos alunos, trazendo informações do que são as emoções, como as emoções aparecem,
qual o significado delas na nossa vida. Isso é possível fazer com as crianças ainda logo cedo. Então, a educação para as emoções traz o tema da emoção para ser refletido pelas crianças. O que é sentir raiva, o que é sentir ciúmes, o que é sentir ansiedade, como é que essas emoções aparecem em nós, como é que elas mexem conosco e, particularmente, o que fazer com elas. Porque nós não falamos de emoções boas ou emoções ruins. Nós não falamos de emoções negativas ou positivas. Todas as emoções construídas em nós, na nossa evolução, elas têm um significado. A questão não é dizer que o ciúme seja negativo. A grande questão é entender o que fazer com o ciúme. Não é sentir o ciúme, mas o comportamento que vem a partir dos ciúmes. Porque toda violência, que é o nosso grande tema, no contraponto da paz, toda violência nasce da ignorância. Violência é ignorância. E ignorância se enfrenta com educação. E uma educação que está focada na mente das pessoas, na mente das nossas crianças. Porque a violência nasce na mente e é lá, tanto a paz como a violência nasce na nossa mente. E é lá que nós devemos atuar. De forma que a educação para as emoções, que nós chamamos também de alfabetização emocional, você percebe que existem muitas pessoas, doutores, PhDs, na universidade ou nas lideranças que nós temos, que dominam profundamente uma área técnica, mas que são analfabetos emocionais, que facilmente são fisgados, são pegos pelo ciúme, pela raiva, por uma ansiedade profunda e não sabem lidar com essas emoções. Então, uma ideia, uma ação de educar para as emoções é exatamente trazer esse tema para as crianças e dar a ele o mesmo status que nós damos aos outros conteúdos, ou seja, material didático, formação de professores, acompanhamento pedagógico, formação continuada, avaliação de resultados. Educar para a paz ou educar para as emoções não pode ser só uma intervenção pontual e esporádica. É importante que ela seja sistematizada na educação. Ou seja, da mesma forma que nós aprendemos os conteúdos da lógica matemática, por exemplo, aprendemos os conteúdos sobre as emoções, porque ela também tem esta importância na nossa vida. Professor, é fundamental a participação das famílias no incremento à cultura de paz, mas em muitos casos a violência é praticada no próprio núcleo familiar. Como combater isso? Realmente nós não podemos, aliás, tudo que nós enxergamos hoje precisa passar pela ótica da complexidade. As coisas não estão isoladas, há um processo de interdependência permanente. Nós temos um grande esforço de transitar de um modo de pensar linear para um modo de pensar complexo, onde você verifica que há uma profunda interdependência entre esses fenômenos. Naturalmente, as lideranças da educação sabem muito bem isso. Nós não podemos pensar a educação só dentro da escola, porque a criança está recebendo toda essa influência da família, da sociedade, que se expressa, por exemplo, através da mídia e de tantas outras formas. Eu penso, Carla, que nós estamos caminhando para uma realidade onde a escola vai se adaptando, vai se preparando cada vez mais para ter um olhar para fora, não só um olhar para dentro. As escolas hoje no mundo, não é um fenômeno brasileiro, é planetário, elas olham muito para dentro. O que é absolutamente necessário, o professor na sala de aula, os conteúdos, esse processo, as nossas preocupações com os índices de aprendizagem em relação a esses conteúdos. Mas eu imagino que a escola do futuro vai colocar igualmente ênfase num olhar para fora,
um corpo, um grupo de profissionais de diversas áreas, pedagogos, sociólogos, psicólogos, assistentes sociais, que vão fazer a interface entre o aluno e as famílias. Eu penso que está reservado para a escola, no futuro, um papel fundamental na educação das famílias, no bairro, que colocam seus filhos. A escola é a instituição, a organização mais legítima para a educação da comunidade. Portanto, a pergunta que você coloca, eu imagino que nós estamos iniciando um esforço de fazer com que conteúdos como este, de educação emocional, de educação para a paz, chegue nas famílias através dos próprios alunos. Que naturalmente que esse aluno não é inativo, ele é um agente social. Na nossa proposta, nós temos uma ação, um princípio pedagógico que nós chamamos de cultivo no lar, para substituir a expressão tarefa para casa. Então, o cultivo no lar é uma proposta do aluno levar frequentemente, semanalmente, esses conteúdos e fazer uma tentativa de refletir esses conteúdos na família. Mas nós sabemos que é insuficiente, nós precisamos criar na escola profissionais, pessoas que criem e sistematizem uma ação junto às famílias, o que no nosso programa nós chamamos de agentes da paz. Talvez, inclusive, além de funcionários, independente do nível intelectual, a merendeira da escola, um professor voluntário, ou um pai, uma mãe do próprio bairro, pode receber informações para difundir os fundamentos da cultura da paz junto a encontros que podem ser realizados, patrocinados com o protagonismo da própria escola. Fala um pouco do sistema de ensino, a Liga pela Paz, já implementado em diversas escolas em todo o Brasil. Então, nós temos o cuidado e o esforço de construir, de escrever um material didático. A ciência já trouxe muita informação sobre a natureza humana, não só a ciência, a filosofia, que nessa perspectiva da ciência, né, nós temos contribuições da sociologia, da antropologia, muitas áreas já produziram muita informação. Nós sofremos muito, Carla, há dezenas de anos atrás, com, por exemplo, a ignorância de não saber da existência dos micróbios. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta gente morreu pela ignorância de não saber que é bom lavar as mãos, que é necessário certos fundamentos de higiene corporal. Hoje nós estamos sofrendo com a ignorância de não saber sobre as nossas emoções. O analfabetismo emocional hoje é o fundamento, é a base maior da dor e o sofrimento nas pessoas. E existe muito conteúdo já produzido pela ciência, pelo esforço de muitos pensadores, e nós precisamos trazer esses conteúdos de uma forma simples, prática, mas útil para educadores e para as crianças. É preciso que a criança leia de uma forma simples, criando metáforas, histórias, enfim, é todo um esforço didático para transformar esses conteúdos até certo ponto complexos em material fácil de ser percebido, lido e compreendido pelas crianças. Então, a Liga pela Paz tem um material didático para o aluno e para o professor, tem um processo de formação dos professores, porque para chegar aos alunos, é óbvio, precisamos passar pelo professor. A alfabetização emocional começa conosco, adultos de referência. Então é preciso um processo, esse é um ponto importante da Liga pela Paz, como organização que deseja não só entregar um livro, mas trabalhar com a educação em torno desses temas. Nós temos um processo de acompanhamento pedagógico, que toda intervenção séria e consistente precisa avaliar o que está sendo feito, perguntar ao professor como é que está o seu desempenho nas aulas, quais são as dúvidas, os problemas. Nós precisamos de formação continuada,
porque o tema é muito amplo, muito complexo, a formação inicial não dá conta de preparar, mas é preciso intervir um pouco. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como o professor despreparado pode fazer alfabetização emocional? Eu digo, é preciso começar, nós não podemos retirar esse professor 10 anos, levar para o Himalaia e fazer meditação e depois voltar, nós não temos esse tempo. Nós precisamos de um professor que saiba das suas deficiências, das suas dificuldades, mas que se coloque no caminho da mudança para poder pegar na mão do aluno e junto com ele tratar esses temas. E onde o programa foi adotado, já houve uma mudança significativa no comportamento de professores, alunos e suas famílias? Nós temos relatos altamente positivos sobre, primeiro porque é muito óbvio, né? A organização, a Unesco recentemente fez uma pesquisa e mostrou que o fator, a variável mais importante para melhorar os índices de aprendizagem nas escolas é o clima emocional da escola. Quer dizer, o clima emocional da escola é entendido como o vínculo afetivo do professor com os alunos e entre os alunos. De forma que essa obsessão que nós temos de melhoria dos índices de aprendizagem, como melhorar a aprendizagem em matemática, em geografia, em todos os conteúdos, hoje nós sabemos, por pesquisa científica patrocinada pela Unesco, que a primeira coisa é melhorar o índice, o clima emocional da escola, mais do que a infraestrutura, mais do que a própria competência específica do educador nos conteúdos, mais do que o nível sociocultural dos pais. É o clima emocional da escola a mola propulsora da melhoria dos índices de aprendizagem. De forma que, quando o professor trabalha com os exercícios de quietude e atenção, acalmando a criança, quando o professor coloca o conteúdo do diálogo para que a criança expressa, quando nós criamos o painel das emoções, onde as crianças dizem no início da aula, estou com raiva, estou com ciúme, estou triste, e depois se conversa sobre isso, é uma resposta lógica que isto agrada e facilita o educador e cria motivação nas crianças, além de melhorar a aprendizagem. Bom, hora do intervalo. No próximo bloco, vamos continuar a conversar com o professor João Roberto Araújo sobre a formação para a cultura pela paz. O Educação em Rede Especial volta em alguns instantes. Até já. Estamos de volta com o programa Educação em Rede Especial sobre a formação para a cultura pela paz. Nosso convidado para essa conversa é o professor João Roberto Araújo, mestre em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo e o criador do sistema de ensino chamado Liga pela Paz. Professor, no caso do Rio de Janeiro, temos escolas que se situam em áreas conflagradas. Nesse sentido, qual é a importância de a escola desenvolver a educação para a paz? Seu papel social fica mais evidente nesses locais? Carla, quando você diz conflagrada, você está dizendo áreas que são mais incomodadas com a violência, onde a violência está mais presente. É muito importante, antes de tudo, lembrar que a violência se apresenta de formas diferentes. Nós falamos de uma violência explícita, que é mais conhecida pelas pessoas, que a mídia veicula mais, que a violência do tiro, da facada, das lesões corporais. Mas existe outro tipo de violência, nós chamamos de violência branca ou violência psicológica, né? O Dalai Lama tem uma frase linda, ele diz: as palavras não usam armas, mas ferem o coração. Existe muita violência que não é vermelha, que não é sangrenta. É muito difícil nós definirmos aonde a violência é maior. Existe uma violência estrutural, existe a violência da corrupção,
É muito importante lembrar que a violência está igualmente distribuída nas classes pobres da periferia, mas também está na classe média e na classe rica, socialmente, socioeconomicamente falando. Mas, naturalmente, que nestas áreas que têm essa preocupação maior, onde as condições de sobrevivência são mais comprometidas, nós temos um olhar com mais preocupação. A Organização Mundial da Saúde, ela tem pesquisas no mundo todo que mostram que os bolsões de miséria material favorecem o aparecimento da violência. Mas eu tenho muito cuidado para não corrermos o risco e o preconceito de relacionar pobreza material com violência, porque a verdadeira razão da violência é a pobreza mental, não é a pobreza material. A pobreza material, ela favorece. Por isto, nós criamos uma forma de entender isso bem sucinta. Nós temos 3 grandes eixos de ações para enfrentar o fenômeno da violência. Primeiro, e convencional, o mais conhecido, é a repressão. Uma repressão legítima com o uso da força, que vai conter aquele que está criando dor e sofrimento para o outro, na sociedade. Não é? Isto passa pelo aperfeiçoamento da legislação, da justiça, da polícia. Mas é preciso ter muito cuidado, porque esse eixo é necessário, mas não é suficiente. Eu criei uma metáfora da meningite. A criança com meningite tem febre alta. E para curá-la, o médico entra com 2 medicamentos. Um para baixar a febre e outro para combater a bactéria. Polícia e justiça é remédio para baixar a febre da doença social que nós chamamos de violência. É preciso muito cuidado para não depositar na polícia, na justiça, a solução, porque ela não enfrenta o problema nas raízes. Por isso nós precisamos ir para um segundo eixo, que é o eixo das políticas sociais. O apoio e a redução da pobreza material, né? Criação de renda, de emprego, de oportunidades, porque aqueles que passam fome ou que têm dificuldade de moradia ficam mais perto, ficam mais na fronteira da violência. Mas aí também é preciso tomar muito cuidado, porque a verdadeira razão da violência é mental, não é material. Existem estatísticas mostrando sociedades ricas com alto índice de violência e sociedades materialmente pobres que apresentam baixíssimos índices de violência. Por isso nós precisamos ir para o terceiro eixo. Você pergunta aqui para o Rio de Janeiro, não é? Nós já temos um foco forte na repressão, polícia, justiça. Nós temos um foco forte pelas nossas lideranças na área social. Nós precisamos educar para a paz. Nós precisamos educar para as emoções. Esse é o grande eixo. É o eixo novo que ainda não foi incorporado com a consciência da sua importância. Desde cedo, nós ensinamos as crianças a cortar as unhas, a escovar os dentes, a estar arrumadinha. Nós ensinamos na escola matemática, geografia. Nós precisamos, desde cedo, ensinar uma criança os fundamentos da paz. E como preparar os professores, monitores para trabalharem essas ideias com seus alunos? Os professores também devem ser alfabetizados emocionalmente? Eu penso que os professores, por conta da violência, por conta dessas dificuldades todas, estão buscando uma saída. Eu acho que corre a nosso favor essa dor que o professor está sentindo. A gente busca mais quando dói. Quando não está doendo, se a gente tivesse o pé anestesiado, não sentiria os cacos de vidro, os espinhos. Que bom que está doendo. E essa dor nos faz procurar alternativas novas. Nós hoje estamos adquirindo a consciência que é importantíssimo aperfeiçoar a polícia e a justiça. É importantíssimas as ações sociais, mas está nascendo uma consciência nova pela necessidade, pela dor
que é preciso desde cedo educar. E eu penso que isso concorre, porque o professor, nesse quadro, precisa se apegar em algo, ele precisa acreditar em algo. Não está difícil pela nossa experiência hoje no Rio Grande do Sul, lá, por exemplo, no bairro da Restinga, que todo rio-grandense sabe, é um bairro de grande dificuldade social, econômica. No Carminha, em Maceió, em Rondônia, no Acre, em Belo Horizonte, em escolas de São Paulo, os professores estão vendo que esta é a alternativa. É uma alternativa que não pode esquecer as outras ações, mas que precisa urgentemente ser colocada, porque me parece que há um grande equívoco ou uma grande lacuna na cultura, que é não valorizar a educação para as emoções, razão pela qual nós vivemos hoje essas dificuldades. Fale mais sobre os materiais de apoio didático e da formação sobre a cultura pela paz. Nós trazemos para a educação emocional uma série de teóricos, não é? Da área da filosofia, da psicologia. Esse material nós criamos a estratégia pedagógica muito importante para nós é que nós criamos a Liga pela Paz. É Liga pela Paz porque nós criamos um conjunto de personagens para conversar com as crianças. Então nós temos, como aparece nessa caixa que traz o nosso material, nós temos o Amon, que é um menino de 7 anos que representa a amorosidade. Nós temos a Sol, que é uma negra maravilhosa, que representa a solidariedade. Nós temos o Otto, que é um asiático, que tem um jeitinho assim de asiático, que representa o otimismo. Nós temos o Natu, que é um menino de 6 anos, que conversa. Nós temos o vovô Expert, que é a ideia da experiência, a vovó Ami. E estes personagens conversam com as crianças, trazendo os conteúdos da educação emocional. O senhor acredita que quanto mais cedo se falar de paz na escola, mais rápido as crianças aprendem valores como tolerância, solidariedade e cooperação, não é isso? Sim, nós precisamos falar de paz para mãe grávida, não é? Nós precisamos já alimentar a criança, essa vida nascente, através da mãe. Eu acho fundamental, se a gente pudesse estar falando de educação para a paz para as grávidas, para o filho que vai nascer, já para alimentar esse ser nascente desde cedo. É óbvio que logo que nasce, no infantil, no fundamental, que tem sido o nosso foco agora, mas quanto mais cedo, melhor. Há um equívoco de imaginar que pode deixar para depois com o ser humano. É muito importante que seja logo. Professor João Roberto Araújo, muito obrigada por sua presença, por sua entrevista ao Educação em Rede. Muito obrigado. E nós vamos ficando por aqui. Tenham uma ótima semana de paz e nos encontramos de novo no próximo programa. Até lá. A escola é fortemente racional. Nós precisamos de uma escola que consiga harmonizar essa dimensão racional com a dimensão emocional. As emoções são muito importantes na nossa vida. A Unesco recentemente fez uma pesquisa e mostrou que o fator, a variável mais importante para melhorar os índices de aprendizagem nas escolas é o clima emocional da escola. Quer dizer, o clima emocional da escola é entendido como o vínculo afetivo do professor com os alunos e entre os alunos. É muito importante os conhecimentos matemáticos, a memória, mas é igualmente importante, pelo menos, as informações e o conhecimento que nos trazem a possibilidade de estar em paz.